começando mais uma vez aqui com vocês. Meu nome é Flauber, eu sou estudante de medicina da Universidade Federal de Campina Grande e a gente vai conversar hoje sobre uma das doenças inflamatórias intestinais, que é a doença de Crohn. Existem duas doenças principais consideradas doenças inflamatórias intestinais, a doença de Crohn e a retrocolite ulcerativa, certo? As duas elas são bem diferentes em critérios clínicos, endoscópicos, histológicos, e a história natural da doença também é bem diferente. Só que comumente a gente tem o diagnóstico errado e geralmente as pessoas, por exemplo, primeiro diagnosticam o paciente como retrocolite ulcerativa e depois descobrem que é uma doença de Crohn. Né? Então, é importante a gente saber identificar melhor os parâmetros e as diferenças para que a gente não acabe diagnosticando o paciente com a doença e acabe percebendo depois que ele tem uma doença como a doença de Crohn que afeta diversas porções do corpo. Né? Vocês vão ver que ela é uma doença bem geral, assim, por todo o corpo. E por que as pessoas geralmente confundem? Porque ambas possuem alguns sintomas semelhantes, que é a diarreia, a náusea, a dor abdominal e a perda ponderal de peso. Então essas pessoas vão ter uma diarreia muito intensa, que pode também gerar, por exemplo, desidratação. Tem consequências até na fisionomia da pessoa, ela vai ser um pouco mais pequena, né, que as consideração mais uma baixa estatura. Além da perda ponderal de peso também colaborar para isso, que também é uma consequência da diarreia, né? A perda ponderal. Enfim, continuando aqui especificamente sobre a doença de Crohn. A doença de Crohn, ela atinge desde a boca até o ânus. Antigamente pensava que ela só atingia o ilho terminal, né? Hoje a gente sabe que ela atinge o ilho terminal e é a porção que ela mais atinge em relação às outras. É cerca de 70% dos casos ela atinge o ilho terminal. E mais que também tem manifestações em outros locais, que pode ser desde a boca até o ânus, certo? Geralmente ela vai começar a ser manifestada após os 10 anos de idade. Então, por isso que essa pessoa vai ter uma baixa estatura, porque ela já começa a ter a doença desde muito cedo, aquelas recidivas de diarreia, o que vai provocar, por exemplo, aquele crescimento da estatura na adolescência não vai haver tão bem quanto numa pessoa que não tem a doença de Crohn, porque ela vai ter perda de nutrientes, ela vai ter uma perda ponderal muito gigante, então tudo isso vai atrapalhar o desenvolvimento dela. Além de atrapalhar até o desenvolvimento sexual tão característico, né, da adolescência. Quando a gente vai pensar em um paciente, a gente tem basicamente que a doença, apesar de iniciar entre os 10 anos, ela tem dois picos de sintomas, certo? E que esses picos de sintomas geralmente é quando os pacientes chegam para a gente diagnosticar. Entre 15 e 25 anos de idade e entre 55 e 60 anos de idade. São esses dois picos de idades que os sintomas se transformam mais prevalentes e aí a gente vai ter maior caso de diagnóstico. A doença de Crohn ela é mais comum em homens brancos. Quando eu falo homens, eu junto mulheres e homens. Eu quis falar como ser humano, mas já corrigindo, seria em qualquer sexo, só que pessoas brancas, judeus, askenazes são os mais comuns. Não quer dizer que não vai existir pessoas que não são judeus askenazes, mas que é mais comum serem pessoas brancas e nas pessoas que são judeus askenazes, certo? Sem diferença nenhuma entre sexo. Então é por isso que eu retirei o que eu falei sobre homens brancos, certo? Pode ser homem, pode ser mulher e na mesma quantidade. O que a gente percebe na doença de Crohn diferente da retrocolite ulcerativa é que ela tem 3 características principais histológicas. Ela vai ter granulomas não caseosos. O que são esses granulomas não caseosos? Quando a gente vê a histologia do intestino, né, que tem aquela parte mucosa, aquela parte ali mais de linfonodos, né, que a gente vê aquelas porções, né, grandes de linfócitos unidas. O que acontece é que quando você tem a doença de Crohn, você tem uma inflamação exacerbada. E daí esses linfonodos, por alguma resposta muito exacerbada, eles tendem a se juntar em um lugar só e meio que formar um granuloma.
E por esse granuloma não ser um granuloma como os outros granulomas que a gente conhece, que se assemelha muito a uma característica mais ao redor dele tem uma proteção, por exemplo. Nesses casos da doença de Crohn não tem essa proteção, porque ele meio que é um granuloma que está ali dentro da mucosa e ele já fica em contato direto com a mucosa em si. Não tem essa proteção ao redor de camada de células conjuntivas, por exemplo. Então a gente chama de granulomas não caseosos. Tem um acometimento transmural, ou seja, você vai ver no início da doença que ele vai atacar só a camada mucosa do intestino, mas que depois ela vai entrando para perfurar muscular e pode chegar até a serose e provocar uma perfuração a partir dessa inflamação. Uma reação inflamatória crônica inespecífica é o que, como vem descrito na biópsia. É uma reação inflamatória crônica inespecífica, que não há uma causa associada, certo? É bem considerável que o tabagismo é algo que desencadeia a doença de Crohn. E o motivo a gente vai conversar depois. Mas é interessante saber isso, que tem uma diferença. A pessoa tabagista, ela vai desencadear a doença de Crohn nela. Já a pessoa tabagista, ela vai se proteger de ter uma retrocolite ulcerativa. Então é bem importante a gente perguntar para o paciente, para fazer o diagnóstico diferencial, se ele é tabagista ou não. Porque se ele for tabagista, é mais provável que seja uma doença de Crohn. Se ele não for tabagista, aí a gente pode pensar numa proteção, né? Se ele for tabagista, pode pensar como proteção para retrocolite ulcerativa. Então, se ele não for tabagista, é mais provável que seja retrocolite ulcerativa. Pois bem, começando agora, né? Como eu já falei, são todas as doenças inflamatórias intestinais, seja a doença de a retocolite ulcerativa ou as outras, que não são tão comentadas, ambas as duas elas são geradas a partir de uma suscetibilidade genética e fatores ambientais, assim como acontece com a esofagite eosinofílica. E os fatores ambientais podem ser, como eu já citei, o tabagismo, pode ser a alimentação, pode ser o uso do AINES, enfim, várias e várias coisas, certo? Tanto o Crohn quanto a retocolite ulcerativa tem essa relação. E quais são as hipóteses de fisiopatogenia? Como assim hipótese e fisiopatogenia? São tipo as ideias que já foram pensadas para explicar a doença, explicar o surgimento e o desenvolvimento da doença. E aí, essas hipóteses elas foram desenvolvidas como em estágios, porque a doença de Crohn ela é uma doença que é em estágios. No início é de um jeito, na metade da doença é de outro, no final é de outro, certo? Como assim? A hipótese, né, primeira é de uma penetração da mucosa intestinal por antígenos da luz intestinal facilitado por condições ambientais. O que acontece? Acontece que a pessoa ali que já é predisposta geneticamente vai ter uma infecção ou vai ter uma exposição a anti-inflamatório não esteroidal, vai ter uma exposição a alimentos. E essa exposição vai fazer o quê? Vai agredir a mucosa intestinal. E a partir dessa agressão, vai alterar a permeabilidade do intestino. Ou seja, vai ficar mais fácil de ocorrer outras inflamações. É mais ou menos assim. Você tem um intestino seu que já é suscetível geneticamente. E daí você tem uma exposição muito severa a uma infecção, a um anti-inflamatório, a um alimento. E isso vai gerar uma resposta inflamatória do seu intestino, claro. Só que, por você ser geneticamente predisposto, essa sua resposta inflamatória vai ser uma resposta muito exacerbada, ao ponto de causar lesão no próprio intestino. Como aqui falou, resposta imune inata inadequada, ou seja, o seu organismo ele não conseguiu se defender, certo? E geralmente, como é que é explicado isso? A gente sabe que no intestino a gente tem aquela microbiota, né? A microbiota ela é controlada. Por que a microbiota a microbiota é feita de quem? De bactérias, parasitas e tal. Mas por que ela não agride a gente? Porque a nossa própria resposta imune inata, né, que são a partir de células locais sem participar, tipo linfócito, essas células não participam, são os macrófagos, essas células mais gerais.
a própria resposta imune inata ela consegue se defender dessas bactérias da nossa microbiota. Só que nos pacientes que têm Crohn, essa resposta está inadequada. Ou seja, essas bactérias, todos esses microbiotas, elas acabam tendo mais facilidade para adentrar na mucosa do paciente e gerar lesão. E daí o corpo responde a essa resposta de forma para compensar. Só que é de forma como? Exacerbada. E não é mais da resposta imune inata, é da resposta imune adaptativa. E como a gente sabe, a resposta imune adaptativa ela é um pouco mais agressiva, tanto para os organismos quanto para o próprio ser humano. Porque tem aquelas citocinas que são liberadas, elas acabam agindo no vascular, ela acaba agindo no neural, e tudo isso vai gerar sintomas e lesão local, certo? Então, a hipótese fisiopatogênica da doença de Crohn é essa. Resumindo, você tem uma exposição a algo muito intenso, seja infecção, anti-inflamatório, e daí essa infecção ou esse inflamatório não consegue ser controlado pela resposta imune do próprio organismo, e quando ela não consegue ser controlada pela própria resposta imune inata, a resposta adaptativa tende a responder, só que ela responde de forma a compensar a falta da resposta imune inata. E daí ela responde de forma muito intensa, ao ponto de gerar lesão no organismo que está provocando, mas também levar a lesão também na mucosa do intestino. E é aí que a gente começa a ver as explicações das lesões na doença de Crohn, certo? A doença de Crohn, ela vai ter diversos achados clínicos, desde a boca ao ânus, mas também oculares, hepatobiliares, da pele. Você vai ver até lesões osteomusculares nesses pacientes. E é interessante que essa inflamação, ela geralmente é assimétrica, ou seja, em uma parte do intestino vai estar muito inflamada e já na parte do lado dele vai estar sem inflamação nenhuma. Então, por exemplo, o ilho terminal está inflamado, ou seja, a parte mais final do ilho está terminada, mas a parte do início do ilho não está inflamado. O cólon transverso está inflamado, mas o cólon ascendente não está inflamado. Então, até quando a gente vai fazer o exame de imagem, a gente vai perceber isso, que é tipo como se tivesse inflamação no ilho, e daí tem um cólon ascendente normal, e daí quando chega no cólon transverso, inflamou de novo. Então, a gente vai perceber isso, que é de forma assimétrica. Muitas das vezes, ele se demonstra como uma inflamação focal, que às vezes é bem mais intensa em um local só, que geralmente é no ilho terminal, mas pode ser em outros locais. E ela também aqui é transmural, que eu já expliquei isso, significa que ela vai invadindo as camadas do intestino, mucosa, muscular, que pode chegar até a serosa. E também vai ter características de formar esses granulomas, certo? Que vão estar presentes, e quando estiverem presentes na histologia, tipo assim, quando você fizer a histologia, a biópsia, e vir um granuloma não caseoso, você já tem muito indício que aquilo ali seja uma doença de Crohn, certo? E além dessas manifestações, como eu já falei, intestinais, próprias do intestino, a gente também tem manifestações fora do intestino. Outra coisa que a gente tem que comentar, que a doença de Crohn ela também pode ser restrita a apenas um local, sabe? A doença de Crohn ela pode ser restrita a apenas um local. E aqui vocês estão vendo, por exemplo, nesse aqui, que tem o ilho secal. O ilho secal ele pode ser acometido sozinho, mas só que ele é acometido só em 40%. Em 70% dos casos de doença de Crohn, você vai ter o ilho e outras porções. 70%, o ilho e outras porções. Em 40% dos casos, a gente vai ter o ilho sozinho, certo? Que essa informação é dada pelo Metzel, né? O Metzel fala que o ilho ele vai ser acometido, pelo menos ele, em 70% dos casos. E aí essas informações aqui de porcentagem são dos slides da professora, né? E aí ela trouxe essas informações aqui que, na minha cabeça, né, eu acho que ela quis falar que são as porções que são assim mais principais acometidas nos casos. No caso, o ilho secal 40%, jejum no ileal 30%,
cólon 25% e gastroduodenal 5%. E a informação do Medcel bate muito com o que a professora disse, porque aqui é o ilho secal, envolveu o ilho com o cólon, né? Aquela parte ali mais inferior do cólon ascendente. E aqui, 30% a gente tem o jejum junto com o ilho. Então, 30 mais 40 seria 70%. Então, em 70% dos casos de doença de Crohn, a gente tem envolvimento ileal. E é por isso que a gente fala, por isso que no início da sua descrição, o povo descreveu ela como uma doença ileal, certo? A epidemiologia da doença, como eu já falei lá no início, ela tem um maior acometimento, ela começa já a aparecer após os 10 anos, mas a gente já vai perceber ela entre os 15 e 25 anos e entre os 55 e 60 anos. E a gente tem percebido muito o aumento da doença de Crohn nas últimas décadas. O diagnóstico de retrocolite ulcerativa manteve-se constante, porém o diagnóstico de doença de Crohn aumentou muito e ainda não se sabe o porquê disso, né? E aí a gente tem que ela é uma doença que está muito relacionada à família. Se você tem um parente, geralmente as pessoas têm também. Foi feita aí uma pesquisa, né, e descobriu-se aquilo que eu já tinha falado, que ela é mais prevalente na raça branca, né, e que tem também a relação com os judeus Astenakis, né, Astenakis, não lembro como é que fala. E teve essas pesquisas aqui, né, em vários países desenvolvidos já, essa doença está em 50, em 100 mil pessoas. E em São Paulo houve uma pesquisa também e essa porcentagem ela é menorzinha, né? 14,8 por 100 mil pessoas. Mas no Brasil esse diagnóstico tem sido aumentado constantemente. A incidência da doença mundial é de 5 em 100 mil, ou seja, cada 100 mil nascimentos, 5 pessoas nascem com a doença de Crohn. Né? Não seria tipo nascimento, mas 5 pessoas vão ter. Né? Entre 100 mil pessoas, 5 pessoas aparecem com casos novos. E aí pode ser desde o nascimento, com a susceptibilidade genética, ou não. Isso aqui eu já falei, que pode ser em qualquer faixa etária, né? Mas depois de 10 anos, e daí tem aqueles dois picos. Continuando aqui. A etiopatogenia eu já expliquei mais ou menos, né, com aquelas hipóteses, e aí a hipótese principal é essa, que você vai ter uma exposição ambiental junto com fatores genéticos que você já tinha. E quais são esses fatores ambientais? Tabaco, se você é tabagista, toxinas na dieta, estresses, medicações e hoje em dia a gente está pesquisando para ver se tem alguns agentes específicos, tipo uma bactéria que possa existir no intestino, na microbiota, que ela predispõe, sabe? Então tem se feito hoje muito essa pesquisa para saber se algum predispõe, tipo o H. pylori, que predispõe gastrite, que predispõe úlcera, entendeu? E aí tem, né, aqui a fisiopatologia que eu já expliquei. E aqui algo que eu também já falei, que na primeira parte vai começar com um processo inflamatório crônico inespecífico, que se limita à mucosa, mas que com o tempo esse processo inflamatório crônico vai aumentando e vai cada vez mais perfurando o intestino ao ponto de chegar nas camadas mais profundas, tipo a muscular própria e até a serosa, né? E aí quando isso acontece, a gente chama de inflamação transmural. Isso é mais algo de histologia, sabe, de biópsia que eles falam, que existe uma inflamação transmural. Pronto. E agora o quadro clínico. Como é que esses pacientes vão se apresentar? Aqueles sintomas, né, que são comuns às duas doenças inflamatórias intestinais, que é a diarreia, a náusea, a perda ponderal de peso, né? Aqui a gente também vai ter. Voltando a conversar um pouquinho sobre o quadro clínico do paciente, geralmente a gente vai perceber que ele vai ter uma dor abdominal, apesar da doença de Crohn atingir todo o intestino, essa dor abdominal vai ser mais prevalente nos pacientes no quadrante inferior direito, porque é lá onde vai estar presente o íleo terminal. E essa dor ela tende a piorar após a alimentação, porque claramente
A lesão é nas paredes e daí quando o alimento chega a passar, quando aumenta a motilidade intestinal, essa dor vai aumentar. A distensão abdominal é muito prevalente nos pacientes, a náuseas, os vômitos, a obstipação, né? Que seria a obstrução do canal, justamente por causa dessas lesões, né, inflamatórias, acaba gerando isso. E os gases até eles param de liberar os pacientes. A diarreia, né, muito comum nos pacientes por causa da inflamação, por causa da agressão, e aí ele vai ter as perdas de nutrientes, ele vai ter a dificuldade, né, para absorver, que vai gerar a perda ponderal de peso e também as manifestações de baixa estatura no paciente, certo? Além da deficiência de desenvolvimento geral de hormônio sexual, sabe? A anorexia vai existir muito nesses pacientes. Sangue oculto nas fezes é bem prevalente e alguns sintomas gerais, como febre, astenia, febre porque é sinal de inflamação. Esse paciente tem astenia, fraqueza por causa de toda a situação do paciente, né? E vai ter também a incapacidade de realizar tarefas diárias em quadros mais graves. O déficit de crescimento é claramente por aquilo, pela falta da nutrição, né, adequada, e daí vai diminuir o nível de somatostatina e, consequentemente, a idade óssea desse paciente vai estar retardada. A retardação da maturação sexual com os hormônios normais, porque vai estar muito mais relacionada à falta da nutrição do que a resposta hormonal. Existe a manifestação da doença anorretroperineal, que é os casos em que, além das manifestações clínicas no intestino, você acaba percebendo que é tão grave ali que acaba manifestando também no ânus e no períneo. E isso vai acontecer em 25 a 50% dos casos, né? E em alguns pacientes pode ser até a primeira manifestação, né, da doença, que ele começa a perceber que ele tem a doença de Crohn. E o que são isso? São lesões da pele no canal anal, ali no ânus em si, em que você vai observar fístulas, vai observar que tem mais edemaciado, mais inflamado. E aí a gente pode até caracterizar em leve, moderada até graves, né, nessa manifestação, né, de doença anorretroperitoneal. E agora as manifestações extraintestinais, que também podem acontecer. Aí tem as osteoarticulares, que a principal é a artrite de grandes articulações, que é a mais comum. Então, as articulações maiores do nosso corpo, como o ombro, quadril, elas podem sim ter artrite. Além da do joelho também. A espondilite anquilosante também pode ser um. Vai ter manifestações dermatológicas como eritema nodoso, pioderma granoso, hepatobiliares como a colelitíase e a colangite, e vai ter outros também. E é interessante saber que isso vai estar muito intimamente correlacionado, né, às gravidades da doença. O que pode exacerbar uma pessoa que tem doença de Crohn? Infecções intercorrentes, então ela já tem ali a inflamação que já foi gerada pela doença de Crohn, e daí ela pega, por exemplo, uma bactéria ou um parasita, isso vai piorar. Tabagista, né, claramente, porque na doença de Crohn é o que decorre, né, o que faz acontecer, pode ser um anti-inflamatório, uso de narcóticos para analgesia, né, que é muito comum nesses pacientes, nos casos, né, da doença dor abdominal, e também o estresse está sendo pesquisado. E atualmente entende-se que o estresse hoje ele já tem um papel na exacerbação dos quadros, sabe? Na piora dos sintomas. E aí tem 3 formas da doença de Crohn. A forma inflamatória, que é quando ainda está no início. Depois a forma penetrante, que é quando ela começa a atingir as camadas ali, que pode até perfurar o intestino. E a estenosante, que é quando você tem uma inflamação muito exacerbada e que acaba gerando úlceras, e essas úlceras acabam inflamando muito e provocando uma obstipação do intestino. O diagnóstico, além da história clínica, né, de que a gente já falou, desses sintomas e tal, você vai ter no exame físico um sinal de desnutrição, é claro, porque isso. Palidez cutânea mucosa também, os pacientes vão ter essa palidez. Geralmente você vai perceber
nos casos em que o paciente já gerou um abscesso ali na fossa ilíaca direita, né, no quadrante inferior direito, você vai ver uma tumoração, né, vai ficar mais dura aquela localização, né, como um sinal de massa. Vai ter distensão abdominal, principalmente devido à obstrução, né? Então o paciente não vai conseguir defecar, não vai conseguir soltar gases, aí ele vai ter essa distensão abdominal. E a gente ainda vai conseguir ver fístulas e abscessos enterocutâneos ali na região da fossa ilíaca direita ou até na região perineal. A gente pode ver nos dois locais, certo? Essas fístulas. Nos exames laboratoriais, a gente vai fazer um hemograma, porque esse paciente, por ele não estar se nutrindo bem, ele pode ter uma anemia. Por ele estar com um alto nível de inflamação, ele vai ter uma leucocitose, certo? Também. E a avaliação da atividade da doença, a gente vai ter três exames principais que vão avaliar a atividade da doença, ou seja, o quão grave está aquela doença. A gente vai poder utilizar. No caso da doença de Crohn, a gente faz a velocidade de hemossedimentação, que é o VSH, que vai estar aumentado, a proteína C reativa, que pode estar aumentada também, e a mucoproteína, né? Porque aí a mucoproteína está relacionada à quantidade de muco que está no intestino. E se tiver muito alto, significa que tem uma inflamação muito exagerada, porque o muco vai aumentar no caso de inflamação. Proteínas totais e fações, albumina é muito interessante, porque como você está tendo uma desnutrição desse paciente por causa da diarreia, a albumina pode estar diminuída, né, por causa da perda de água e a perda de albumina. Os eletrólitos vão estar alterados, né, ou podem estar alterados. O exame de fezes a gente tem que fazer, tanto precisando de parasitas, né, que podem exacerbar, quanto precisando do sangue oculto, né? E aí é interessante que algumas vezes a gente vai ver uma esteatorreia e os leucócitos fecais. O que são esteatorreias? É gordura nas fezes. Claro, por que a gente vai ver essa esteatorreia? Porque você está tendo uma dificuldade ali para degradar a substância, a gordura, né? A gordura é principalmente degradada no duodeno e no ilho. Então, assim, se você não duodeno, ilho, jejum ali no intestino delgado, se você tem um problema ali, é considerável que você não vai conseguir fazer bem a degradação. E daí você vai ter gordura nas fezes, que a gente chama de esteatorreia. A calproteína fecal é muito importante porque ele é um marcador de inflamação intestinal e a gente vai utilizar ele para tentar diferenciar o grau de doença, sabe? Se tiver menos 50, é uma provável síndrome do intestino irritável. Se estiver entre 50 a 150, vai ser, por exemplo, uma causa infecciosa ou um anti-inflamatório. E se tiver mais que 150, a gente fala de doença inflamatória intestinal, que é justamente onde está a doença de Crohn. Então, quando você fizer essa calprotectina fecal, é importante que ela esteja mais que 150, porque aí ela indica uma doença inflamatória intestinal, que pode ser Crohn ou pode ser retrocolite ulcerativa, enfim. Além também de ser um indicador, né, de câncer coloretal. Nos testes sorológicos, a gente tem uns que vão auxiliar, né, ao diagnóstico real da doença de Crohn. E ele é importante porque ele vai auxiliar no diagnóstico a diferenciar a doença de Crohn da retrocolite ulcerativa. Porque a gente tem dois, o Pianka e o ASCA. Ambos são feitos por imunofluorescência indireta ou ELISA. E o Pianka, né, ele é mais alto na retrocolite ulcerativa. Já o ASCA, né, ele é mais prevalente na doença de Crohn, certo? Então, é bem importante que a gente saiba disso. O Pianka, o que tem o P na frente é a retrocolite ulcerativa e o que tem o ASCA é a doença de Crohn. E aí é interessante ver para fazer o diagnóstico diferencial das duas se você estiver desconfiando. Um exame interessante nos exames de imagem é a radiografia com contraste. No caso aqui, ó, você consegue ver o trânsito do delgado na radiografia de contraste, né, que é justamente o que a gente está vendo aqui, ó. O que você vai ver nessa radiografia com contraste? A gente vai ver o enema opaco. O que seria isso, o enema opaco? É quando você vai ter... Peraí, deu um probleminha aqui.
Enfim, o enema opaco é o que tem aqui nessa imagem, ela acabou ficando branca, mas você vai ver que tem uma perda do relevo mucoso ali. Ou seja, às vezes quando você vai ver o intestino, você consegue ver que ele é mais tem um relevo e tal. E aí você não consegue observar nesses casos, né? Porque essa inflamação excessiva, ela vai acabar gerando as perdas, né? Daquelas, como é que fala? Aquelas células que tem oh meu Deus, esqueci o nome. Os. Enfim, é um negocinho que parece com um dedo. Esqueci completamente o nome agora. A radiografia com contraste a gente vai ver isso, né, o enema opaco. E também o aspecto salteado, como eu falei lá em cima, porque às vezes a doença de Crohn, ela não atinge tipo toda a porção, todo o intestino delgado, não. Ela atinge uma porção terminal do ilho, aí a porção proximal do ilho ela não atinge. Então é tipo uma parte doente e uma parte saudável. E aí a gente pode perceber isso até no cólon também, que tipo assim, o ascendente está doente e o transverso está saudável. Ou o contrário. A radiografia simples do abdômen também é importante para você procurar casos de obstipação, né, e ver se não tem alguma perfuração. Então, por exemplo, você vê lá o paciente, você analisa, você não vê os ruídos hidroaéreos. Então, isso é importante porque aí você consegue pensar numa obstipação. A tomografia computadorizada e a ressonância magnética, elas são importantes porque você consegue ver, né, nelas o espessamento das álceas, os trajetos, as fístulas e os abscessos. Aqui tem uma imagem, mas é interessante que a gente consegue ver isso daqui, ó. O engurgitamento vascular. O engurgitamento é o quê? Que aumenta a vascularização no local. O local fica muito, muito, muito vascularizado. Então os vasos locais eles ficam mais edemaciados. O sinal do pente, o realce da parede, olha só aqui, ó. Aqui são as paredes abdominais, né? Tá vendo aqui a parede abdominal? Olha como a parede, olha como as paredes do intestino aqui, ó, elas estão bem, bem brancas, tá vendo? Isso daqui é provocado por acúmulo de líquido no local. Tem esse aspecto mais semelhante até à gordura, ó, tá vendo? Que fica aqui ao redor de todo as paredes abdominais. Então isso aqui é realce da parede. Toda a parede do intestino, na verdade, abdominal não. Outra coisa interessante é que o mesentério, né, como a gente sabe, ele é feito de gordura. E daí essa densidade do mesentério aumenta, o mesentério aumenta e ele começa a ir ao redor e ficar ao redor de todas os intestinos. Ele vai fazendo projeções digitiformes, né, como se fossem digitais, e vai agarrando o intestino delgado. A gente também vai ver uma linfadenomegalia, ou seja, você vai começar a ver que tem muito linfonodo em vários locais, por causa da inflamação exacerbada. A ultrassonografia abdominal transretal, ela pode ser usada, mas ela não é a principal escolha. Você pode também usar a densitometria óssea para ver, para avaliar esses pacientes, porque como eu disse, eles têm uma falta nutricional, e daí você tem que ver se ele não tem uma osteoporose ou uma osteopenia. O exame mais importante, assim, junto com a colonoscopia, é a endoscopia digestiva, né? A endoscopia digestiva, que são os dois exames que vocês têm que pedir. A colonoscopia, que é o padrão ouro, e a endoscopia digestiva alta, porque a colonoscopia a gente consegue ver todo o padrão aqui, ó. Colonoscopia é o padrão ouro. Então a gente consegue investigar todas as porções pela colonoscopia do trato gastrointestinal inferior até o ilho terminal. A endoscopia digestiva alta serve para a gente ver da boca até o estômago, né? Porque a gente vai conseguir observar melhor até o duodeno, na verdade. A gente vai conseguir observar melhor essas outras lesões que podem existir. No caso, a gente vai fazer o que com a endoscopia? O que a gente vai ver?
A gente também pode usar a cápsula, mas enfim, a endoscopia que a gente vai ver. Se a lesão, se essa doença de Crohn for ainda muito, tiver no início, a gente vai ver úlceras aftoides, certo? Depois, o que são os úlceras aftoides? São úlceras que parecem aftas. Aqui não é uma úlcera aftoide, não é úlcera aftoide. Aqui assemelha-se já com úlceras aftoides, tá vendo que tem várias, como se fossem várias aftas. Aqui, ó, mas aqui já tem muitas. Depois a gente vai ver que essas úlceras aftoides elas se tornam tantas que elas vão se conectando umas às outras e transformando em lineares. Depois essas úlceras lineares, né, que se juntaram, elas se transformam em formato de paralelepípedo, que é o que a gente está vendo aqui nessa imagem, ó, desse intestino aqui. São várias úlceras assim que parecem paralelepípedo, tá vendo? E aí a gente chama esse padrão de cobblestone, que é semelhante ao calçado, né? Parece um calçado. O segmento intestinal, a gente também vai ver o que a gente está vendo aqui, uma hiperemia, né? Fica mais vermelho, justamente por causa que está tendo inflamação. O espessamento, né, da parede, a parede fica mais espessa. Então, por exemplo, olha aqui como você percebe a diferença desse para esse, que aqui está tão espessa a parede que está até quase obstruindo. A gente também vai ter as aderências entre as alças. O que acontece é que com toda essa inflamação, né, inflama a mucosa, inflama muscular. Quando chega até a inflamação acerosa, que é a camada mais externa, como os intestinos, né, a parte serosa desse intestino está em contato com a parte serosa do outro intestino, o que pode acontecer é, se as duas inflamar, elas se conectarem, começarem a se conectar por causa dessa lesão inflamatória. Então a gente também pode ter isso, as aderências entre as alças. O processo inflamatório transmural é justamente isso, com as úlceras aftoides, que elas vão ficando mais pontiformes ou lineares, né? Como aqui seriam as mais sozinhas. Como eu já falei, elas vão envolver todas as camadas, né? Descontínua focal, ou seja, tem aquele padrão saltitante. Esse aspecto aqui de Klobuchar é de pedra de calçamento, né? Como eu já falei, também parece a pedra de calçamento. E a gente também pode ver a presença de granulomas na camada serosa, que é uma camada mais externa aqui. Só que pela endoscopia a gente não consegue ver isso não, é mais em questão histológica mesmo. E a gente pode classificar a doença de Crohn, né? E a gente tem várias formas de classificar. A que a gente usa é essa, o índice de Harvard-Bradshaw, né? Que é o IHD. Mas a gente tem o Montreal e o índice de atividade de Crohn. Mas elas não são usadas muito não, porque a primeira porque ela é complexa e a segunda porque ela não é indicada pelo Ministério da Saúde no nosso país. A indicada pelo Ministério da Saúde é essa daqui, certo? A índice de atividade de Harvard-Bradshaw. A índice de atividade de Harvard-Bradshaw ela vai avaliar praticamente os sintomas, né, e alguns sinais. No caso, tipo bem-estar geral, aí você vai dar uma nota de 0, 1, 2, 3, 4. Do abdominal a mesma coisa, o número de evacuação é 1 por número de evacuação por dia, né, líquidos. Massa abdominal, se você tem uma massa, se você acha que tem, mas se você tem uma bem definida, se você tem uma bem definida e dolorosa, e as complicações, né? Altralgia, uveíte, eritema nodoso, úlceras aftoides, pioderma granulomatoso, enfim. Você vai classificar aqui. E aí você vai se guiar por isso aqui, ó. Se o IHB for menor ou igual a 4, né? Ou seja, aqui, ó, nesse variável aqui, ó. Pode ser a variável 1, a 2, a 3, a 4. Se você tiver um menor que 4, provavelmente você vai estar uma doença em remissão, certo? Aqui são as variáveis que você vai avaliar, você avalia 5 variáveis, mas aqui é o score, certo? E aí você vai considerar o score do paciente. Se tiver menor ou igual a 4, ela está em remissão, né? Se tiver menor que 3, já é uma boa resposta ao tratamento. Se tiver entre 5, 6 e 7, você vai ter uma doença de Crohn leve ou a moderada. Se tiver maior que 8, você já tem uma moderada grave. Então é basicamente isso. Por exemplo, o caso maior aqui pontua 4, aqui pontua 3, 4, 5, 6, 7. Aqui 8, 9, 10, 11 e 12. Então assim, pode até ir a 12, dependendo do número de evacuação do paciente, pode ir a mais.
mas acima de 8 já é grave moderada, certo? E aí também tem essa outra que ela é mais simples, né, que tipo você pode utilizar em situações mais de emergência, que é a percepção clínica da atividade, que você vai utilizar os sintomas do paciente. Leve e moderada é quando o paciente está mais com alimentação normal, não tem sinal de obstipação, não tem febre, é um paciente que está tipo mais ou menos controlado, né? É, E a moderada grave é quando você tem a falha no tratamento inicial, tipo, o paciente não está conseguindo tratar, ele tem febre, ele tem perda ponderal de peso, ele tem náusea, tem vômito, ele tem os quadros clínicos mais pesados, aí você coloca moderada grave. E aí também tem a fulminantes, que é quando você tem falha em todos os medicamentos, todas as medicações que você já tentou não está dando certo, já tentou corticoide venoso, imunossupressor, biológico não deu certo, o paciente está prostrado, está com sinal de obstipação, tá com febre elevada, tá com caquexia, aí você já coloca na fulminans, certo? Diagnóstico diferencial na doença de Crohn tem várias. A mais importante são as afecções iliossecais, como a apendicite, porque a dor é no mesmo local, e as afecções crônicas, como a retrocolite ulcerativa, que eu já falei, e a síndrome do intestino irritável. Como diferencia da retrocolite ulcerativa, você pode pedir o teste sorológico. Se for o PANCA, né, e ele tiver mais alto, é retrocolite ulcerativa, né? Na síndrome do intestino irritável, você pode pedir aquela calcito... Meu Deus, eu sempre esqueço o nome desses exames mais estranhos. Mas é aqui, ó. Calprotectina fecal. E aí você vê, se for abaixo de 50, é uma síndrome do intestino irritável. Continuando, tem as outras doenças aqui que podem ser as complicações, as mais com medo, né? São sangramentos, perfuração, obstipação e aquelas fístulas, que elas podem ser internas, tipo assim, de uma alça para outra alça, e elas podem ser externas, como tipo na bexiga, na vagina, na pele, pode ser até de para outros órgãos essas fístulas, mas geralmente a gente observa mais as externas, né? Que pode ser, por exemplo, para pele, né? Para vagina, para bexiga, enfim. A gente também tem os abscessos. Como é o tratamento dessa doença? O tratamento, como é igual DRG, é igual a esofagite eosinofílica, é uma doença crônica sem tratamento. A gente não tem tratamento, mas a gente tem como auxiliar a diminuir as crises e prevenir as complicações. E melhorar a qualidade de vida do paciente, claramente, né? O tratamento clínico é, primeiramente, suspender o tabagismo, porque ele está muito associado com a doença de Crohn. No caso da retrocolite, né? Talvez suspender o tabagismo por outros motivos, mas não pela retrocolite. O tratamento nutricional tem que fazer uma dieta alimentar, que a gente comentou na aula de esofagite eosinofílica. Nutrição parenteral total em caso de paciente que precisar ir pro hospital, né? Intolerância à lactose, se o paciente tiver, você tem que cortar a lactose. E para alguns pacientes jovens, você consegue dar essa medicação aqui, o módulo NBD, em casos graves, porque vai auxiliar aí na nutrição. O tratamento medicamentoso é com corticoide, certo? Mas esse corticoide não é algo que você vai ficar utilizando no tratamento de manutenção da doença, é só para casos agudos, você vai usar. E aí eu escolhi a prednisona, né, nessa dose aqui, mas se não der certo a prednisona, você pode usar a budesonida, né? Porque ela vai ajudar, mas em comparação com a prednisona, ela não é tão boa assim. Porque ela tem também menos efeitos adversos. Se o paciente, por exemplo, não tiver aguentando a prednisona, porque tem muito efeito adverso, aí você passa a budesonida, que vai ter um efeito benéfico menor, mas, né, o efeito adverso vai ser menor também. Os aminosalicilatos, que é as 5-asas, né, eles não são mais associados a um bom benefício para a doença de Crohn, mas eles continuam sendo usados para retocolite ulcerativa. Então, assim, a sulfasalazina e a mesalazina não é tão indicada, né? Principalmente a mesalazina, não use não. A sulfalazina, em alguns pacientes até eles usam, no caso do paciente tem dor reumática, você usa, né? Mas não tem pesquisa nenhuma que garanta isso. As pesquisas estudam que que aminosalicilatos não servem tão bem. Os imunossupressores também são indicados, né? Junto com os corticoides, eles estão quase na mesma, né? No caso, a azatiropina, pelo menos de 4 meses,
você vai fazer o tratamento, só que tem um risco de toxicidade hematológica. Então você vai sempre ter que fazer hemograma para analisar tanto o sangue quanto o rim. Então, tanto o sangue quanto outros parâmetros. E aí, outro problema também, além da toxicidade hematológica, é a função hepática que tem que ser procurada, porque a azathioprina tem grande chance de causar problema hepático. E aí você tem que fazer isso sempre de 45 a 45 dias, quase todo mês. O outro imunossupressor bem indicado é a ciclosporina, que ele é mais usado nas fases agudas. Então, você usa ali na fase aguda e depois você pode fazer a manutenção com a azathioprina, por exemplo. Uma coisa interessante são os antibióticos ou antibiogramas que você vai passar quando? Quando o paciente tiver uma diarreia ou quando o paciente tiver uma fístula, um abscesso, você passa para tratar isso, certo? E aí o de escolha geralmente é o medronidazol. E a ciprofloxacina você pode usar associando ao medronidazol. Em casos mais complicados que você percebe que você vai precisar dos dois, você pode fazer. O medronidazol você pode deixar por 4 meses, a ciprofloxacina no mínimo 6 semanas. Mas aí você pode deixar até 1 ano também, se esse paciente estiver necessitando, né? Mas a medronidazol não. Medronidazol só em 4 meses. Tem os probióticos, mas não tem pesquisas que garantam que eles são bons. E a grande novidade é a terapia biológica com os anticorpos monoclonais, né? Que vão ser utilizados quando você usou o corticoide e não deu certo na fase aguda. Você usou o imunossupressor junto com o corticoide, também não deu certo na fase aguda. E daí você faz o quê? Vamos passar uma terapia biológica para os casos graves, né? Casos refratários. E aí a gente só tem 3 no Brasil, que é o infliximab, o adalimumab e o certolizumab, que são os que estão em negrito aqui. Todos eles são anti-TNF, porque é os que têm mais pesquisas relacionadas. Esses 2 aqui ainda estão sendo pesquisados. E aí, quando a gente vai usar? Como eu já dei um spoiler, os casos moderados a graves, em casos de momentos de doenças refratárias, nos casos das manifestações extraintestinais que não estão respondendo ao tratamento, no caso de dependentes de corticoide, o paciente que está tomando corticoide não está resolvendo, mas quando você tira a dose do corticoide ele já volta, você passa o anticorpo para ajudar. Nos casos das fístulas anais ou perianais, que vão comprometer muito a qualidade de vida, você também pode passar. E daí tem essa classificação aqui da atividade da doença de Crohn, leve, moderada, grave, refratária, remanescente perianal. E aí tem as medicações que você pode usar. Tipo, na leve, você pode usar o 5-ASA, o antibiótico e o budesonida. Lembrando que o 5-ASA não tem pesquisa que indique benefício. Então, às vezes, você pode associar aqui o antibiótico com o corticoide, certo? Na fase leve. E aí, fazer uma manutenção com um imunossupressor, se quiser. Na moderada, né? Porque você não vai poder ficar usando o corticoide, né? Sempre. O corticoide budesonida, nem o antibiótico. Você não pode ficar usando isso sempre. Então, você vai poder fazer, por exemplo, com imunossupressor ou com uma terapia biológica, se for necessário, mas geralmente não é com muito forte, não é por muito tempo, não. Quando o paciente está com um moderado, você passa o corticoide, né, que pode ser a prednisolona ou a budesonida, via oral, a ASA e o 6-MP e o MTX, esses exames, esses aqui, ó. Azathioprina, que é um imunossupressor, o ASA e a azathioprina. O 6-MP é a 6-mecarptopurina, só que a azathioprina ela já foi uma filha, podemos dizer, da 6-mecarptopurina, certo? Então aí você pode ver qual dos dois você vai querer usar, porque eles são até a mesma coisa, né? Porque a ASA é uma 6-mecarptopurina melhorada. O metronidazol ou metrotexano, aqui ó, você pode usar nesses casos da moderada, se ele tiver uma fístula, você pode usar o metrotexano, que é também um imunossupressor, e um metronidazol, que é o
O antibiótico você vai usar quando você tiver, por exemplo, a fístula, aquela abscesso. E você já pode pensar também na utilização de um anti-TNF, é porque ficou faltando aqui o antibiótico. Enfim, o antibiótico você pode usar em qualquer um desses, desde que tenha aquelas fístulas, os abscessos. A grave, você pode usar o corticoide junto com a anti-TNF, né? Lembrando do imunossupressor, não pode esquecer de prescrever imunossupressor. Na refratária, você tem que usar o biológico, né, com anti-TNF. A remanescente, você pode usar uma associação, né, dos imunossupressores com... Só imunossupressor aqui, mas seria no caso que eu falei, do tratamento de manutenção, quando a doença está remanescente, tá? Ela está remitindo, né? Você pode fazer a manutenção com azitiopina, o metrotexano ou 6-metacaptopurina. Lembrando que no caso da azitiopina é meio complicado você fazer a manutenção com ela, porque você só pode usar pelo menos 4 meses, daí você sempre tem que fazer esses exames aqui para ficar vendo função renal, função hepática, não sei porque eu estou falando renal, hepática e hemograma, né? Então, às vezes você pode ficar usando o 6-metacoptopurina e o metotrexano como uma opção mais viável. E no caso das lesões perianais, né, que você vai ter a fístula, você pode usar o antibiótico, o biológico e a azitromicina junto com 6-metacaptopurina, né, que são imunossupressores. Lembrando que a qualidade de vida desse paciente vai ser muito acometida, então você tem que prescrever um psicólogo para o paciente. O tratamento cirúrgico só vai ser pensado nos casos de obstrução, de perfuração e de hemorragias. E lembrando que a doença de Crohn ela é um predisponente a você ter câncer de colo retal, porque quando você tem doença de Crohn você tem 3 a 20 vezes mais chance de ter câncer de colo retal. Então, muito interessante é a doença. Vou acabar por aqui porque já ficou um pouco longo.